a informação que você falou foi assim, que na verdade o Marcão trouxe e você trouxe na live de hoje é absurda. O Gabigol tocar na bola, tanto quanto o Arrascaeta, que saiu com 15 minutos 20 do primeiro tempo, cara, isso é constrangedor. É constrangedor. Estamos falando de um dos jogadores que recebe um dos maiores salários do futebol brasileiro e ele não mal participa do jogo. É vaiado e sai debochando do torcedor aplaudindo. E o pior, cara, teve um lance do Gabigol ontem que é assim, eu dei risada. Que é um lance que o Flamengo tá trocando passe, ele vai tentar dar um tapa de primeira, ele erra a bola e dá a bola no pé do Pedro Henrique. Aquilo ali é constrangedor. Tão constrangedor quanto empatar contra o time reserva do Internacional, irmão. E isso, assim, vamos poder falar um pouquinho do jogo também, que eu acho que temos que falar, não dá para simplesmente ignorar isso, né, Renan? O jogo de ontem só para fazer um pequeno comentário, né? Um pequeno comentário nisso que você falou sobre o Diego Costa aí. O Diego Costa hoje fez 2 gols com bola rolando, né? Cara, quando foi a última vez que o Gabigol fez 2 gols numa mesma partida com bola rolando? Não lembro. Ah, talvez na final da Supercopa contra o Palmeiras. Não, um foi de pênalti. Tenta lembrar aí, pô, quando que ele fez 2 gols com a bola rolando. Provavelmente a gente vai voltar Campeonato Carioca desse ano, pode ser? De repente teve um Carioca aí. Pô, você me desafiou, hein? Vou ter que buscar. Cara, assim, isso é um retrato, tá? Isso é mais um retrato, é mais uma caricatura do que o Flamengo se tornou hoje. O Gabigol tem uma história gigantesca, já foi alçado até há um certo bom tempo, ele foi alçado já ao status de ídolo do Flamengo. Ele pode também acabar com esse status aí se ele quiser. Ele já é um ídolo do Flamengo, mas hoje não é inexplicável ele ser escalado de maneira obrigatória no Flamengo. A única coisa que explica isso é ele ser um dos caras que participa da tomada de decisão de quem joga. Aí faz sentido. Mas é isso, esse é o Flamengo de hoje. O Diego Costa, que apesar de ser um bom jogador e tal, tem história, um jogador que, tecnicamente falando, acho que a gente não precisa comentar muito a respeito dele, mas é um cara que está em final de carreira já não consegue fazer uma sequência de jogos. Veio para o Botafogo porque o principal jogador dele se lesiona e o Botafogo age rápido, coisa que o Flamengo não faz, o Flamengo não age rápido. Trouxe um cara que tem a posição de centroavante e, sei lá, no terceiro jogo dele, nem sei se é o terceiro jogo, segundo jogo, o cara vai lá e faz 2 gols importantes para uma rodada que é decisiva. Essa rodada tirou o Flamengo de qualquer competição matemática ali. Hoje a gente já não tem matematicamente quase que possibilidade nenhuma de correr atrás disso. O Flamengo teria que fazer uma temporada histórica agora, a partir de agora, e o Botafogo simplesmente não ganhar mais nada. Então, sim, rodada importante, o Botafogo tratou com a importância que devia, e a justiça entrou em campo e deu a pontuação para os caras. 3 pontinhos em casa, ganhou em casa. O Botafogo acho que nem perdeu em casa ainda esse ano no Campeonato Brasileiro. 11 jogos, 11 vitórias. É isso. E o Flamengo não consegue ganhar nem de time reserva do Internacional, porque, pô, com todo respeito, os caras estão focados na Libertadores, que é o correto mesmo. Libertadores tem um caminho facilitado ali. Os principais times que poderiam oferecer um risco maior para essa chave que a gente estava era o Flamengo, o River e o Atlético Paranaense, e nenhum dos 3 passou. Agora o Inter aí tem um caminho pela frente aí relativamente, não vou dizer tranquilo, porque a gente vai subestimar todos os times que se classificaram e o Flamengo não, mas vai ter um caminho muito mais fácil do que poderia caso os times que tinham originalmente mais favoritismo tivessem consolidado isso. É isso, cara, é isso. É foda, né? A gente olha pro jogo do Botafogo, percebe o Diego Costa fazendo 2 gols, aí olha pro Flamengo, o titular do Flamengo, a gente não consegue lembrar de quando que isso aconteceu, cara. Eu puxei aqui os dados, o pessoal do chat também estava coberto de razão. Foi no dia, cara, não tem data, mas foi na 8ª rodada do Campeonato Carioca dessa temporada, Flamengo e Volta Redonda, 3-1 Flamengo. Ele perde um pênalti, o goleiro do Volta Redonda pega, e ele faz 2 gols nesse jogo. A última vez que Gabriel Barbosa fez 2 gols era no início do ano. Isso que é um número melhor ainda. Eu nem lembrava disso, então o Gabigol esse ano já perdeu 3 pênaltis, é isso? 3 pênaltis, né? Perdeu 2 agora recentemente. Teve um que ele perdeu que estou para fora também. Acho que ele já perdeu uns 3 ou 4. Mas tu quer um número melhor? Dia 15/2. Esse pessoal é maravilhoso. Para que ter Google se temos o chat? Tá aí, ó. Maravilhosos, obrigado. Hugo Obermiller e Guto, 20 anos. Foi mais aí, o pessoal tá falando que foi mais.
Mas, Renan, vou te fazer uma pergunta. Talvez você possa ter visto no Twitter, mas eu não lembro de ter visto. E eu fico bastante no Twitter. Gabigol tem 20 gols no ano. Você sabe quantos foram de bola rolando? Mas o que? É de bola rolando na temporada inteira? Temporada inteira, desde o Carioca. Acho que, cara, no máximo metade, no máximo. 12 gols de bola rolando, 8 de pênalti. Cara, foi até mais do que eu imaginava. E, assim, com todo respeito, mas isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, cara. Eu posso olhar aqui o do Pedro. É assim, é completamente diferente. Foram 8 de pênalti, cara. 8 dos 20 de pênalti. Ele tem quase 50% dos gols de pênalti. Sinceramente, o Gabriel... Talvez a gente já tenha que começar a olhar ele com outros olhos, tá ligado? Acho que é o momento da gente olhar e fazer uma análise realmente, assim, cruel, mas fazer uma análise dura de talvez o ciclo também já acabou, cara. Será que tem motivação suficiente? Não sei. Eu não sei mais se tem. É um cara extremamente competitivo, mas ele não consegue traduzir isso dentro de campo mais, cara. A fase é ruim, sim, a fase é ruim. Mas já tem muito tempo que a gente questiona o Gabriel por algumas coisas e ele continua aí. Talvez seja o momento que a gente tenha que virar a página, cara. Ídolos, às vezes, precisam ser eternizados e não necessariamente ficarem aqui para sempre. Sabe? E isso me incomoda um pouco, mas talvez a gente tenha que começar a olhar isso, Renan. É duro, mas talvez seja um fato. É complicado, mano. É complicado pensar nessa parada de renovação. Cara, aí, eu ainda tenho... Ó, o Perrotinho aí. Perrotinha na área. E, assim, é só para ir... Outro dia tava tendo esse debate. Ele é meu ídolo. Ele é meu ídolo. Só que eu acho que em alguns momentos a gente tem que se desprender até de quem você considera ídolo. Irmão, inúmeros casos já aconteceram. Já tivemos aí Cristiano Ronaldo saindo do Real Madrid. Diversos jogadores. Já vimos o Messi saindo de um Barcelona, beleza, após muitos anos. E eu não estou querendo considerar nível de jogador, não. Eu só estou querendo considerar o que é o jogador para o clube. E o Gabriel deu os maiores títulos do Flamengo dos últimos anos. 40 anos, 30 anos, vamos botar assim. Cara, é triste, mas talvez é o momento. Ele não fez sozinho, e isso é importante que isso fique claro para ele. A gente não vai diminuir a história que ele construiu, e ele participa ativamente disso no Flamengo, a história que ele construiu no Flamengo. A gente não vai diminuir a importância que ele tem para a história, mas só que a história ela é uma fotografia do passado. A gente precisa olhar agora para o que está acontecendo no presente, e a partir do que a gente analisa agora, a gente vai ter melhores subsídios para projetar o planejamento do futuro do Flamengo. E olhando para o Gabigol hoje, a gente não consegue encontrar espaço para ele ser titular do Flamengo. Isso não me traz automaticamente a tomada de decisão de não continuar com ele no clube, de maneira alguma. Eu acho que o Flamengo tem que pensar ainda no Gabigol como um jogador importante para o nosso time. Até porque eu acho ele um bom jogador, acima da média. Provavelmente a melhor característica dele é que mentalmente ele é preparado para vencer, mas só que ele precisa querer isso. E eu acho que o Flamengo precisa se posicionar junto ao Gabigol e deixar claro, Gabigol, você é importante na história recente do Flamengo, você tem uma posição hierárquica de destaque na história recente, e essa história recente ela é pequena comparada à história do clube, mas o Flamengo sempre vai estar no topo da cadeia alimentar, no centro de importância. E o Flamengo tem que saber fazer isso. Posicionar o Gabigol dentro da estrutura do Flamengo e fazer dele uma ferramenta, não o Flamengo. A ponto de eu botar esse cara no banco e isso ser uma decisão soberana de quem tiver que tomar essa decisão. Cara, você não vai ser titular absoluto, não tem essa de camisa 10 e faixa, e você vai ser mais um jogador aqui. Não estando satisfeito, zero problema. Você vai procurar os seus agentes, vai se lançar ao mercado, vai trazer uma proposta para o Flamengo, sendo vantajosa para a gente vai negociar e não vai dificultar uma saída. Eu acho que esse é o posicionamento que o clube tem que ter. Para mim, ninguém é insubstituível, todo mundo é substituível. Só que todo mundo tem um valor e tem um custo para o clube. Na hora de tomar uma decisão de uma continuidade ou não, eu tenho que olhar para esses dois pontos. O valor que esse cara tem, o valor atual desse cara, o custo que ele tem atualmente, e daí eu projeto se eu continuo ou não. Inclusive, para continuar, se a gente for analisar a performance recente, pautar uma renovação condicionando
aumento salarial é um dos absurdos mais bizarros que ele pode propor para o Flamengo. Isso aí não tem o menor sentido. Sendo bem sincero, hoje, o salário dele tinha que ser reduzido. E não ampliado, não turbinado. Teria que ser reduzido, porque o que ele entrega hoje é muito menor do que ele já entregou. E tem vários aspectos que vão se acumulando. Ele vai ficando mais velho, vai ficando menos vigoroso, porque a gente percebe que ele não tem mais a velocidade que a gente já viu ele tendo em outros momentos no Flamengo, arrancando, passando por 2, 3 marcadores em velocidade. Não é uma característica dele muito evidente, mas já foi melhor do que é hoje. E não é só a idade que prejudica isso, também é o comportamento. Então, assim, eu acho que a não continuidade dele tem que ser considerada, mas hoje eu ainda tenho dificuldade em abrir mão do Gabigol, por eu saber que ele pode voltar a ter um futebol decente. Só que para isso, ele tem que ter o entendimento de que ele não é o dono do Flamengo. E ele não tem esse entendimento, ele acha que ele é o dono do Flamengo sim.